Vamos tomar um café? Um café com Deus Pai, que não importa, Ele sempre está com você. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Essa semana nós tivemos grandes, deu o primeiro passo, presente do céu, valorize a sua família, no dia 15, que era o Dia Internacional da Família. E ontem foi o confronto, foi em frente, siga em frente, não queira desistir, não fuja das coisas, e eu queria te encorajar, mas eu também estava sendo encorajada a não desistir, a não parar. E a palavra de Deus veio de encontro ao meu coração no momento certo, porque antes dele falar com você, ele fala comigo. Ele fala, é por meio do processo que nós nos amadurecemos. E hoje, a cruz nos tornou filhos. A palavra de Deus, ela sempre vem de encontro ao nosso coração. É uma palavra atualizada, é uma palavra certeira. Ela nunca volta vazia. E hoje, a cruz nos tornou filhos, é porque eu e você fomos escolhidos a ser filhos amados do Pai. Ninguém jamais conseguirá amar você da mesma medida que Deus nos amou. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Amados, eu tenho 4 filhos. Eu não teria coragem de dar meu filho, nenhum deles. Ah, Marisete, mas você tem 4, é só um. Não, eu não tenho coragem de dar. E Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Então, a cruz do Calvário foi para nos tornar filhos, co-herdeiros com Cristo. Naquela cruz, Ele levou todos os nossos pecados. Ele levou todas as nossas maldições, tudo que não prestava em nós, foi sobre Ele. Ele pagou o preço do nosso pecado. Então, para que eu e você nos tornemos filhos amados do Pai. E é a chance que Ele nos dá de caminhar na presença dEle, no meio da luta, no meio da dor, no meio do desespero, nos desafios, dos milhões. Muitos estão aí passando por lutas diárias. Marisete, quando não é luta financeira, é enfermidade. Quando não é enfermidade, é alguns desafios com o filho, com o esposo, com a família. Eu sei que cada um de nós vive um desafio diferente, né? Mas lembre-se bem, Ele nos tornou filhos através da cruz do Calvário. E não tem pai ou mãe que ame um filho de tal maneira como Jesus nos amou, como Deus nos amou. Então, eu e você precisamos entender de uma coisa. Vale a pena você ser acordado hoje, porque os projetos dele são infinitamente maiores e melhores para nós. Eu quero falar para você nessa manhã, que lá em Mateus 27, 46 está escrito: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Yamá Zabatani. Ei, que significa isso? Meu Deus, por que me abandonaste? Ele falando com o Pai.
Ele pedindo para o Pai, falando, por quê? Aí Deus falou, para cumprir um propósito. Tem um propósito maior em tudo isso. Você está aí na cruz do Calvário porque existe um projeto, uma jornada, e você está vencendo o projeto. Ele precisava morrer na cruz do Calvário por nós, para que nós possamos ter vida eterna. E vida eterna com Deus passou pela cruz. E quem morreu não fomos nós. Quem pagou o preço do pecado não fomos nós. Ao permanecer na cruz por cerca de 6 horas, Jesus enfrentou agonia física insuportável. Você consegue imaginar esse sofrimento? Eu nem na minha mais, vamos dizer assim, imaginação fértil consegui imaginar o tamanho daquela dor. Gente, eu tô olhando para mim aqui e eu tô vendo, gente, como meu olho tá claro hoje. Tem dia que tá tão claro que parece verde, né? Mas meu olho é mel, mas tá tão claro hoje que parece verde. Podemos afirmar que a maior angústia de Jesus não foram as chicotadas, os espinhos ou o prego. Por mais intolerável que tenham sido, o aspecto mais doloroso da crucificação não foi isso. Não foi. Foi da crucificação, para ele foi sentir-se abandonado. Você já se sentiu abandonado? Você já se sentiu deixado para trás, abandonado? Dói, machuca. E ele se sentiu abandonado. E ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus abandonou? Não, o Pai o abandonou, Jesus ali naquela cruz do Calvário? Não. Tinha um processo que ele precisava passar. Por quê? Porque tinha um plano de Deus para salvar toda a humanidade. E Jesus, naquele momento, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as dores, e este peso fez com que uma profunda tristeza tomasse conta do seu coração. E eu falo para você que tem dias que não estou falando do tamanho da tristeza, mas eu estou falando tem dias que o meu coração também passa por esses momentos de dor, de tristeza. E são processos que Deus quer que passemos. Longe de mim comparar tudo isso com Jesus, mas compartilhando um pouco, ele fala, da minha infância, convivi com sentimento de solidão, de medo constante, não conseguia fazer amizades, em situação em que minha casa era muito difícil, pelos episódios de descontrole do pai, descontrole na família, num lar disfuncional, naquele lar com muitas brigas, tribulação, muitas dores, muitos medos, medo constante. Talvez você esteja aí nesse momento passando por isso. Violência doméstica, um lar totalmente disfuncional. Era assim que o pastor Júnior vivia. Era assim que muitos viviam. Era assim que muitos vivem hoje. E eu quero falar para você que no meio de um lar, numa situação dessa, episódio constante de descontrole de pessoas, pais brigando, isso, ele fala, me levou a um sentimento de abandono, um sentimento de dor, um sentimento, por anos, ele fala, me senti completamente sozinho, abandonado, rejeitado, não amado, mas encontrei em Deus Pai o amor de que eu precisava, em que fui aceito, celebrado, abraçado, impulsionado a transformar outras vidas que passam pelas mesmas e pelas angústias que eu passei. Ele fala, Deus Pai consegue
hoje te resgatar desse universo de dor, de angústia, de tribulação que você está vivendo. Você precisa se colocar na presença de Deus. Deus Pai espera por você de braços abertos. Ele quer te socorrer. Ele quer te tirar desse universo de dor, de abandono que você vive hoje. Eu e você podemos ser resgatados agora por Ele. Tá doendo? Tá se sentindo abandonado? Tá se sentindo deixado para trás? A dor é imensa, Ele cura, Ele sara, Ele restaura. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro, senão através dele. Você pode hoje se encontrar, porque ele se encontrou com Deus Pai, e o amor do que ele precisava. Por quê? Porque ele foi aceito. Tchau, amor. Ele foi aceito, celebrado, abraçado, impulsionado a transformar outras vidas. E você pode hoje, eu posso. O Senhor hoje nos chama. O Senhor hoje quer resgatar a mim e a você. O Senhor quer transformar a nossa vida. Ele quer nos impulsionar a avançar. Nós damos conta de chegar aos pés de Cristo e clamar: meu Deus, me arranca, me tira deste lugar de sofrimento, de dor, de angústia. E Ele vai te resgatar. Ei, você que passa hoje pela mesma coisa, pelas mesmas angústias, pelas mesmas dores, pelos mesmos conflitos. Hoje a igreja que pastoreio, ele fala, possui projetos sociais para ajudar crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Deus Pai transformou as minhas dores em testemunhos, ele conta. Talvez você tenha vivido uma infância marcada pela dor, pelo abandono ou da solidão. Mesmo com pais presentes, porque cada um vive uma história. Talvez você tinha pais presentes, mas emocionalmente ausentes. Neste dia, encorajo você a liberar o perdão para o seu pai, para a sua mãe, e vivenciar uma paternidade de Deus. Uma paternidade que talvez você nunca tenha experimentado. Eu falo porque eu sei, tem dia que eu estou, não tenho para onde fugir, não tenho para onde ir, a não ser para a presença do Pai. E eu chego ali e falo: Senhor, o Senhor conhece as intenções do meu coração, me ajuda, me socorre, Deus. Só o Senhor pode me socorrer. Só o Senhor pode. Não, todos os amigos, a igreja, os pastores, não, eles não podem, Senhor. Só o Senhor pode me socorrer hoje. Me tira deste lugar, dessa dor, dessa angústia, desse desespero, Pai. Libera, Senhor, tira isso de mim, eu não aguento mais. Existem momentos que você precisa se colocar na presença de Deus e buscar a face do Senhor. Porque só Ele vai te libertar, só Ele vai te tirar daquele lugar de dor, de solidão, de angústia. Só o Senhor. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus que cura, é Deus que sara, é o Deus que te tira da ansiedade, da depressão. Os remédios só vai te dopar, só vai dar um efeito paliativo, mas quem cura, quem tira você da ansiedade, quem fala: ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aquietai-vos e sabei que eu estou cuidando de você, tudo vai passar, filha. Vivenciar essa paternidade que talvez eu nunca tenha experimentado com meu pai biológico,
ser carregada no colo. Pois Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, levando as nossas dores para que eu e você pudéssemos ser aceitos como os filhos amados do Pai. Você não é as circunstâncias que você está vivendo. Você não é o seu passado. O seu passado não te define. Você é filho amado de um Deus grandioso. De um Deus grandioso que cuida de você nos detalhes. E, amados, eu quero falar para vocês novamente de uma experiência minha com Deus. Ano passado eu estava passando por... Eu vinha há algum tempo passando por muita crise de ansiedade. Fui diagnosticada com esgotamento físico e mental. Eu estava laudada pela minha médica com síndrome de burnout. E depressão, ansiedade. Não estava conseguindo dormir, minha mente acelerada. Os remédios não conseguiam me fazer dormir. Eu ficava 2, 3 dias sem conseguir dormir, ligada. Minha mente não parava, aceleramento mesmo, a mente acelerada. E eu vou falar para você. Eu busquei ajuda. Terapia, psicólogo, psiquiatra. Eu busquei ajuda de todos que eu podia buscar, porque a gente não pode ser negligente com nós mesmos, né? Eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma igreja que cuidou de mim, eu tenho pastores que orou por mim, eu tenho amigos que clamaram a Deus para me tirar daquele lugar onde eu não queria estar. Eu não me permiti parar, eu continuei avançando, mas hoje eu sei que o Senhor quer me levar para viver cada dia mais os propósitos dele em minha vida. E hoje eu quero falar para você de uma coisa muito interessante. O médico dos médicos pode te curar. Ele me curou instantaneamente. Ele tirou de mim aquela dor, aquela angústia, aquele vazio que, Marisete, que eu não sabia o que era. E eu não dormia, e a mente preocupada, acelerada. E eu falava, Senhor, me tira deste lugar. Não permita que Satanás toque em minha vida. E ele falou, ei filha, eu que estou tocando. Eu que estou tocando na sua vida. Eu quero que você entenda que para você amadurecer e falar das suas experiências comigo, você precisa passar pelo processo. Não adianta eu falar de uma dor que eu nunca senti. Não adianta falar eu acho, eu imagino. Não. Você precisa falar da dimensão da dor que você sentiu. E qual foi o processo de cura que você viveu. Porque você precisa curar através das suas experiências com Deus, entende? Você precisa curar através das suas experiências com Deus. Porque Deus te capacita para você curar. Deus te dá direção para você curar. Deus te usa como ferramenta para você curar. Porque em 2016, eu assistindo uma palestra, um cientista deu uma projeção. E ele falou assim, em 2030, terá tantas pessoas com depressão que não terá médicos para curar. E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu conheço o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura instantaneamente. A mulher do fluxo de sangue apenas tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Então Deus cura você instantaneamente, basta você clamar a Ele. Aquela mulher gastou tudo que ela tinha, todos os seus bens, ela vendeu tudo que ela tinha. Ela ficou sem nada.
E quando ela achou que tudo estava terminado, ela ouviu falar de Jesus, que ele ia passar naquela cidade. E ela correu de encontro a Jesus. E ela não precisou, amados, falar com ele. Ele não precisou colocar a mão na cabeça dela. Não, ela tinha tanta fé que ele podia curá-la, que ela apenas tocou nas suas vestes e ela foi curada. Então, amado, se você clamar, se você buscar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, e você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você será curada. Você será curada, você e a sua casa será curado. E aquela mulher é como o pastor Júnior Rostirola, é como a mim. Deus, quando ele quer te curar, ele te cura instantaneamente. Deus, ele tem poder. O poder do Senhor eu não consigo medir, você não consegue medir. Então, falar da dor do outro é fácil, mas você precisa falar das suas experiências com Deus, o que Deus tem feito em sua vida, o que Deus tem trabalhado em você, como Deus tem feito você entender. Naquela passagem daquela mulher do fluxo de sangue, eu entendi a dimensão do que Deus queria falar. Não é com seu esforço, não é com a sua força, não é com seu dinheiro, não é com seus bens. As pessoas hoje estão presas a isso. E muitas vezes você está num ambiente que as pessoas só pensam em recurso financeiro. As pessoas só se preocupam com a matéria. Ei, Deus é dono de todas as coisas. Tudo é dele. Tudo é dele. Nada é meu. Nada é seu. Tudo é do Senhor. E é ele que fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu vou falar para você, fácil? Não, nada é fácil. Essa semana eu tenho vivido desafios gigantes, grandiosos. E eu sei que é tudo um processo para que eu possa amadurecer. Mas o Senhor cuida dos detalhes. Ele sabe quem ele envia, quem ele tira, quem ele leva, quem ele capacita. O Senhor cuidará de mim e de você, porque ele está. Ei, ninguém vai conseguir, jamais, medir o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Então, eu vou resistir, eu vou viver o processo, eu vou passar por ele, porque eu sei que é para o meu amadurecimento. Marisete, você tem 52 anos, não é maduro o suficiente. Ei, Deus está te lapidando, Deus está me lapidando todos os dias. Ele tem algo a fazer em mim e em você. Hoje, Ele nos dá uma nova oportunidade. O passado já não volta mais. Você não é o seu passado. Deus tem algo hoje para fazer em você e através de você. E você precisa permitir viver o processo. Você precisa se permitir viver o cuidado de Deus, porque Ele levou naquela cruz todos os nossos pecados. Marisete, mas eu sou carne, eu peco todos os dias. Foi por mim e por você que Ele morreu. Ele passou e Ele, para que eu e você pudéssemos ser aceitos como filho amado do Pai, do Deus Todo-Poderoso, Ele deu aquele grito: meu Deus, por que me abandonaste? Porque Ele se sentiu também abandonado por Deus, sabe? Ali na cruz do Calvário, Ele se sentiu, e tem dia que eu me sinto assim, abandonada pelo mundo, pelos amigos, pelos parceiros, pela família, pelos filhos, pelo esposo.
pela igreja, pelas pessoas que eu confiei. Mas ele me prometeu: ei, filha, seja forte e corajosa. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. E todos os dias é todos os dias. Todo mundo pode ir embora, todo mundo pode me deixar, mas eu sei que Deus jamais me deixará. Ele jamais me deixará. Então eu vou continuar avançando, porque retroagir não é opção. Retroagir não é opção. Então eu quero que você continue, avance, leia Mateus 27, 46. Leia Salmo 53. Leia Provérbios 17. Hoje é dia 17 de maio de 2025. E a palavra-chave é adoção. Eu e você fomos adotados. Eu e você fomos adotados por Deus como filho. E quando há o processo de adoção, eu como advogada posso te falar. Quando o processo de adoção é feito, o nome dos seus pais são mudados do seu registro. E você começa a ter o nome daquele pai que te adotou. Hoje, no meu registro, existe o nome de 2 pais. O meu pai biológico e o meu pai por adoção. E o meu pai por adoção, ele me prometeu que ele jamais me abandonaria. O meu pai pode sim ter me abandonado, mas o meu pai, o Deus Todo-Poderoso, jamais me abandonará. Porque ele deu o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Então hoje existe uma possibilidade de resgate. Deus quer te adotar, Deus quer te pegar no colo, Deus quer te cuidar, filho. Ele quer te cuidar, filha. Como assim, Marisete? Como que eu faço? Confesse ele como o único e verdadeiro Deus da sua vida. Ei, peça que ele venha fazer morada em você, porque ele te dá o Espírito Santo de Deus para morar em você. Você se torna templo do Espírito Santo de Deus. Ei, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, ele está em mim. Ei, ele não habita em templos de barro, ele habita em homens e em mulheres, ele quer habitar em você, ele quer te transformar de dentro para fora, ele quer mudar a sua história, ele quer arrancar a dor, a angústia, a ansiedade, a depressão, ele quer te curar, ele pode te curar de todas as coisas. Ei, esse vazio que está aí te matando dentro do seu peito, só ele pode preencher. Então, amados, nessa manhã, se entregue, se jogue nos braços do Pai. Ele está de braços abertos te esperando. Ei, volte para casa, filho. Eu quero colocar um anel novo no seu dedo. Eu quero te colocar vestes novas. Eu quero cuidar de você. Ei, o Senhor está de braços abertos te esperando, como me esperando. Ele morreu. Jesus morreu para que eu e você fôssemos adotados por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, amados, nessa manhã, você é um filho amado de Deus Pai. E Ele quer cuidar de você, como Ele tem cuidado de mim. Marisete, mas você falou para mim que está vivendo conflitos, decepções, abandonos. Sim, mas eu sei que é um processo. E Ele está cuidando. Ele está cuidando. Por meio do processo é que eu vou amadurecer para alcançar o que Deus tem para a minha vida. E ninguém jamais conseguirá amar a mim e a você da mesma medida que Deus me amou, que Deus me ama. E eu quero te falar, quer viver, quer sentir esse amor, confesse Ele hoje como o único e verdadeiro Deus da sua vida. E peça para que Ele venha fazer morada no seu coração. Confesse todos os seus pecados a Ele. E Ele vai jogar no mar do esquecimento. E Ele vai falar, ei filha, venha como estás. Me permita transformar a sua vida de dentro para fora. E você será transformada de dentro para fora. A chave vai abrir de dentro para fora, no seu coração. Porque é lá que Ele quer fazer morada, é lá que Ele quer transformar. Ele não quer dinheiro, casa, carro, Ele quer o seu coração. E é de lá que Ele vai começar a trabalhar em sua vida. Que Deus te abençoe.
E lembre-se bem, mesmo que todos que estão com você te abandonem, Ele jamais te abandonará. Ele jamais te abandonará. Ele não vai pular do barco. Ele continuará no seu barco. E ele não vai afundar, porque ele está contigo. E você vai chegar do outro lado. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família. E hoje teremos o nosso grandioso culto de mulheres da IBN Cristo Rei. E eu quero te convidar para florescer. Aí, é uma nova estação. Deus quer que você floresça. Venha florescer conosco. Venha estar conosco. Porque Deus vai cuidar de mim e de você. Pode ter certeza disso. Ele vai cuidar de nós. Deus te abençoe. Um abraço. Beijo. Beijo. Ficar com Deus. Até amanhã, às 7h30 da manhã. Porque domingo é dia de fazer o nosso devocional Café com Deus Pai um pouco mais tarde. Deixa a justiça final nas mãos de um Deus justo. Ei, deixa a justiça final nas mãos de um Deus justo. Não te vingarás, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico 19:18. Ele nos amou. Então, não te vingarás, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É mandamento, é palavra de Deus para o seu coração. Deixa a justiça final nas mãos de um Deus justo. Ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de mim. Beijo, ficar com Deus. Tchau, tchau.